Mas a estranheza ela é parente do que se chama beleza, né? A dimensão do excesso, da forma e da disforma, né? O estranho é o que é o que faz cada coisa singular. Cara, são questões complexas porque eu acho que às vezes é uma é um eu quero dizer, eu acho que em geral essas questões de, por exemplo, premiação, elas envolvem muitos lados, né? Que eu quero dizer, cada instituição tem, digamos, seus valores, seu modo de organizar esses rituais, e além de cada trabalho tem certas características. As instituições têm também uma história. Mas eu começaria falando que eu trabalho como crítico de cinema, principalmente. Então, eu trabalho com avaliação e eu trabalho com valoração. Isso é uma questão que eu discuto com muitas colegas minhas, e eu respeito essa posição, mas muitas colegas minhas acham que esses rituais que necessariamente produzem algum tipo de hierarquização entre trabalhos, eles são, de alguma maneira, maléficos para uma comunidade de cultura, de artistas, para o cinema, para o teatro, que, digamos, escolher um trabalho entre outros seria uma espécie de injustiça ou algo que não reflete a riqueza da arte. A minha posição em relação a isso, que eu acho que isso está, em alguma maneira, próximo à sua pergunta. A minha posição em relação a isso eu acho que isso é importante, que eu quero dizer, o gesto de ritualização e de escolha, porque ninguém para de fazer escolhas. Eu escolho sobre o que eu escrevo, eu escolho sobre o que eu assisto, e a cada texto que eu escrevo, ou a cada conversa dessa que eu faço, eu escolho certos valores ao invés de outros. Que eu quero dizer, tem um limite, porque eu acho que isso é um pensamento também da escassez. Eu acho que tem um limite pensar que toda afirmação é uma exclusão, porque aí a gente não vai se apostar, porque é preciso ter coragem para projetar o futuro e fazer uma afirmação. Dizer, Get Out é o filme americano mais importante do século XXI, por conta de tal motivo, tal motivo, tal motivo, e esses motivos são importantes porque eu penso que é interessante para as artes. O que não quer dizer que eu não me interesso pelo David Lynch, ou por... enfim, o que quer que seja fazendo. Mas eu acho que é preciso... Eu quero dizer, os gestos de afirmação e de escolha e de marcação, eles têm uma certa violência, é um pouco a conversa da violência. Eles têm uma certa violência e uma certa espalhamento de... Esses rituais, eles são eventualmente desconfortáveis, mas eu particularmente posso até falar de mim assim. Eu gosto, por exemplo, quando me chamam para júri, mais do que para júri, eu gosto de fazer seleção para edital, selecionar projetos. Eu adoro, cara, em especial coisas públicas, porque é pensar um conjunto de trabalhos para ser produzido, um conjunto que produz um tipo de relações fortes, ou num júri, você apontar um ou outro trabalho que, dentro do contexto da instituição que você está, digamos, o festival, e do debate onde ele se insere, do cinema brasileiro ou não, você marcar um trabalho que projete um tipo de valor que você acha que produz um futuro fértil e interessante. Você apostar na carreira de uma artista que está, por exemplo, em situação minoritária e que produziu uma coisa que não vai ser apoiada. O meu trabalho ele é cheio de rituais dessa natureza. E eu acho estimulante, eu acho interessante fazer escolhas. E é claro que tem uma violência inerente.
E é claro que quem não recebe nunca uma crítica atenta ou positiva, eventualmente fica triste, ou quem não ganha o prêmio. Enfim, eu já vivi muitas situações de desconforto relacionadas a isso, assim, de pessoas virem falar comigo, de vocês deram um prêmio para o filme ruim, acusações, inclusive, de desonestidade, é muito comum. Mas eu acho que, da minha parte, eu acho importante, que eu acho que esses rituais, eles são rituais de aposta mesmo, sabe? Quando eu estou lá com o júri, qual é a pergunta? Nessa situação aqui, hoje, dentro do conjunto de trabalhos, escolher esse trabalho significa o quê? Produz que tipo de valor que vá, ao mesmo tempo, modificar essa instituição e, ao mesmo tempo, produzir uma comunicação pública que projete um valor que modifique as coisas, entendeu? Eu acho interessante, porque eu não acho que isso é necessariamente errado. Mas aí, entrar, por exemplo, no domínio por que o Oscar faz tal coisa, é falar de uma coisa que eu não conheço e que obedece a várias outras métricas internas, externas, de gestão do mercado. Por exemplo, no meu texto sobre o Corra, eu falo sobre Moonlight. E eu falo um pouco sobre isso que você está falando. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto... Eu não sei se é fértil eu dar um pouco minha opinião sobre situações como essa, porque, sei lá, eu não vi a peça. E eu acho que, às vezes, a gente pode fazer leituras que não produzam, digamos, um caldo fértil assim, para o futuro. Mas é claro que existem coisas que a gente já sabe. A supremacia branca ela se infiltra e trabalha a partir da repetição dos seus próprios códigos. Então, as tendências a gente já sabe. As forças majoritárias a gente já sabe. Independente de caso ou as pessoas brancas vão ter, elas estão no espaço de visibilidade premiável. O que não quer dizer que sempre, enfim, a gente vai só estou falando de generalizações aqui, fazer esses gestos em relação a profissionais, digamos, historicamente marginalizados, é sempre a solução, porque eu vivo uma questão, agora eu vou caminhar da sua questão para uma questão que é muito do meu trabalho e de muita meditação minha pessoal. Em relação a artistas negros e negras, por exemplo. Em especial sobre isso. O status quo, digamos, liberal e inclusivo, ele produz, ao mesmo tempo, uma questão dificílima de resolver. Por quê? A gente, pegando hoje Brasil, em certos contextos, algumas artistas negras estão conseguindo trabalhar, estão conseguindo possibilidades institucionais, um pouquinho, minoritário, mas historicamente mais. Alguns financiamentos, algumas possibilidades de trabalhar aqui e ali, mais do que décadas anteriores. E constituir uma carreira. No cinema, isso tem acontecido, mais do que em décadas anteriores. Muito menos do que seria o justo, mas muito mais do que décadas anteriores. Ok. E aí, eu observo, eu já conversei isso com vários artistas amigos meus. Junta-se, depois dos trabalhos dessas pessoas que são apresentados, junta um enxame de pessoas bajulando e falando coisas irreais. Você é maravilhoso, seu trabalho é demais, seu filme é incrível, você é incrível, é inacreditável o que você fez, é o melhor filme que eu já vi na vida. Para pessoas que são historicamente marginalizadas em termos psíquicos, políticos, econômicos e que, historicamente, talvez tenham ouvido poucos elogios. Então, eu vejo vários colegas minhas ficam com esse abacaxi na mão do que acreditar, porque, ao mesmo tempo, se você acredita nisso, é um problema, porque
você não vai saber ver, porque é muito difícil para um artista. O artista tem que... é muito difícil para um artista se desenvolver sem ter, em alguma instância, um olhar atento sobre o seu trabalho. É muito difícil. Alguns conseguem, mas é muito difícil. Eu não estou falando só de receber crítica, mas um amigão sincero, entendeu? Que chega e fala tal, isso, seu trabalho, isso deu certo, está interessante por tal motivo, isso aqui que você tentou fazer não está tanto. E a partir daí a gente se conhece, é igual essa coisa do não ser, né? A partir daí as pessoas vão entendendo o próprio trabalho. Então, a armadilha branca colonial, ela cria também esse abismo de uma compensação que, na verdade, a branquitude ela está querendo, no fundo, ela está preocupada em como ela vai ser vista. Então, ela ritualiza um ritual de elogios vazios, tira foto com as pessoas não brancas, faz todo um ritual de aproximação, amizade, mas que é um parasitismo igualmente cruel, porque não é uma fala verdadeira e recíproca de falar, cara, isso aqui está bacana no seu trabalho, isso aqui não está. No próximo trabalho, isso aqui talvez possa fortalecer, isso aqui você talvez trabalhar de um outro jeito. E assim vai. Isso é troca e reciprocidade. Então, eu acho que se vive, por um lado, uma situação dificílima de resolver, porque as instituições são brancas e elas produzem a partir de seus vícios. E aí existe essa nova forma que é a da validação incondicional. E a validação incondicional nada mais é do que um não olhar. No fundo, ela só está preocupada com a foto na fachada. E aí, quando essa artista negra recebe, por exemplo, uma crítica atenta que encontra defeitos no seu trabalho, ela desaba, porque ela está acostumada com essa... Enfim, isso é uma situação minoritária, mas eu acho que é só mais uma cabeça dessa hidra, esse monstro de muitas cabeças. Existe essa, desse mimo. Então é tudo, é maravilhoso, vamos lá, antirracismo, estamos juntos, tudo que você faz é muito bom. Tudo que você faz é muito bom não quer dizer nada, na verdade. Quer dizer que eu estou aqui jogando, eu quero pagar, quero te agradar, mas eu quero me manter próximo às situações de hegemonia e visibilidade. E nada mais valioso em certos circuitos hoje do que ter um token, alguém para pagar de antirracista ali, entendeu? De fazer essa fotinha. Então, essa é uma situação que eu vivo muito forte, que eu vejo. As pessoas vêm falar isso comigo de maneira privada. Fala, cara, falam muito que meu filme é foda, mas nunca ninguém ficou meia hora falando de como eu fiz esse plano, de como eu estruturei o primeiro ato daquela cena, desse negócio que eu arrisquei aqui se deu certo ou não. Mas, assim, as costas estão doendo de tanto tapinha. Mas poucas pessoas conversaram sobre o meu trabalho. Então, para terminar a minha digressão, se está produzindo, porque esse negócio nunca para, uma armadilha da validação incondicional. O que eu quero dizer? É claro que, como a história é assimétrica, os valores não são equiparados, é preciso também reformular toda uma ideia do que é um filme bom, do que é um filme esteticamente inovador, do que é um filme socialmente responsável. Tudo isso precisa ser reformado ao mesmo tempo que se valorize um processo de avaliação franco, entende? Porque a avaliação ela não é um começo, um final de conversa. Ela é um começo de conversa, porque quando eu escrevo um texto, eu também estou projetando os meus valores. E eu acho que, por exemplo, a boa crítica ou a boa premiação é aquela que se justifica e que fala os seus valores, se mostra como valor, porque eu posso, inclusive, discordar. Isso é muito importante, entendeu? Eu falo, então, eu gosto de Get Out, para mim, é o melhor filme americano. E aí alguém fala, não, cara, porque esse filme mostra sangue. Esse filme, por exemplo, existe um crítico americano que escreveu sobre o Get Out
isso para mim é uma ideia interessante de falar. Ele escreveu sobre o Get Out e ele criticou o Get Out porque a imagem mais famosa do filme do Jordan Peele é um frame do Daniel Kaluuya, do Chris, de olhos esbugalhados. Ele tem a pele preta e está com os olhos esbugalhados. Essa imagem é uma imagem arquetípica de um estereótipo negro, de uma monstrificação da negritude. Aí o cara histórica, né? Existe uma história longa dessa figura do esbugalhado, enfim, essa figura que performa um excesso expressivo. E aí esse crítico vai falar isso. E aí eu esqueci o nome dele, mas eu sei da outra crítica negra que vai falar sobre essa crítica, que é a Raquel Gates, que eu gosto muito dela. E ela vai falar que não vai dar para as expressões negras, anticoloniais ou não correrem perigo. É necessário. O que eu quero dizer, o perigo vai sempre estar, porque esse campo está todo minado. Então, eventualmente, um trabalho como Get Out, que eu acho um trabalho revolucionário, ele vai correr o risco de ser interpretado como uma reestereotipia. Eu quero dizer, é uma fantasia supremacista branca não querer correr riscos de alguma maneira. Mas é difícil falar sobre isso, porque é difícil criar uma métrica universal para isso. Mas não existe processo cultural de adensamento, avanço, enriquecimento e troca sem uma coragem em direção ao desconhecido e uma coragem de encarar certos riscos. E eles são variados. Então, um certo status quo, que eu acho que vem bastante de um pensamento liberal americano, isso é um outro assunto, talvez devesse a gente fazer uma aula sobre isso.